Eu quero meditar na palavra do Senhor nessa noite, no que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, e depois o verso 16. Qual versão está aí? Glória a Deus. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 6, e também o verso 16. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E Jacó, versículo 16 agora, a genealogia segue, e nós chegamos então no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Como nós podemos meditar num texto como esse, numa genealogia? O que é uma genealogia? Genealogia é a história das origens de uma família, ou seja, quem são seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, de quem você é descendente. Essa é a sua genealogia. E a genealogia que nós estamos nos referindo aqui é a genealogia de quem? De Jesus. E nessa genealogia, alguns nomes aqui eu gostaria de destacar, quando agora nós meditamos nessa mensagem que nós chamamos de gratidão e humildade. Tem alguns nomes aqui, irmãos, que a gente pode destacar dentro dessa genealogia, para a meditação que nós vamos compartilhar nessa noite. Por exemplo, nessa genealogia nós temos Tamar, nós temos Raabe, nós temos Rute, nós temos Batseba e temos Maria. Tamar, quem foi Tamar? Tamar era uma viúva. Essa viúva, ela se passou por prostituta e teve um filho, ou teve gêmeos, de seu sogro. Eu não vou detalhar, mas só para dizer por alto sobre essas pessoas. Tamar, uma mulher, uma viúva, o seu marido faleceu, ainda jovem, o irmão dele também faleceu ainda jovem, e ela se passou, você pode consultar isso nas escrituras, ela se passou por prostituta e gerou gêmeos de seu sogro. Raabe, quem foi Raabe? Raabe, essa era de fato uma prostituta, só que ela ajudou os espiões de Israel, quando Israel lutava contra Jericó. Rute era uma moabita, ela era uma mulher da tribo de Moabe, ela não pertencia ao povo de Israel, mas ela, por amar tanto sua sogra, ela decidiu, depois que ela também ficou viúva, ela decidiu viver com a sua sogra
na terra dela, na terra de Israel. E Batseba. Talvez esses nomes vocês se lembrem de todos eles, mas eu estou aqui só para refrescar a memória de todos. Batseba era esposa de um general chamado Urias, e Davi viu essa mulher se banhando e tomou ela para si. E nesse contexto, essa mulher engravidou, e ele, para encobrir o seu pecado, ele providenciou que o marido dela morresse. E, por último, nós temos Maria, a mãe do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que Maria era uma mulher serva do Senhor, uma mulher santa, né? Pelo seu testemunho, pela sua conduta, todos nós sabemos que Maria era uma mulher digna de todo respeito e de toda consideração por parte de nós. Mas Maria, por causa do nascimento virginal de Jesus, porque hoje, irmãos, pela fé, nós entendemos essas coisas, mas naquela época, uma moça que ainda não tinha conhecido o seu noivo, o seu marido, ela engravida e dá à luz a uma criança. Qual é a reputação dessa moça no meio daquela sociedade naquela época? Qual é a reputação de Raabe? Qual era a reputação de Tamar? Qual era a reputação de Ruth? Qual era a reputação de Batseba? Então, irmão, sem essa intenção aqui de julgar, né, os motivos, as circunstâncias e as intenções dessas pessoas que nós citamos aqui, nós sabemos que elas podem ter passado na sua época por muitos julgamentos injustos. Isso pode ter trazido para elas até mesmo uma crise, uma aceitação de que de fato elas são pessoas pouco dignas na sociedade. Se você pensar, por exemplo, o que se passou na mente de Batseba, por exemplo. Meu marido na guerra e eu sendo forçada pelo rei, engravidando do rei, e eles não dizendo nada a ninguém. Mas nós ficamos, irmãos, impressionados, sabe com o quê? Que nós lendo aqui no Evangelho de Mateus, nós lendo aqui na genealogia do Salvador Jesus, nós lendo aqui na mão de Deus trabalhando através de homens e mulheres, nós vemos os nomes dessas pessoas na genealogia do Salvador. Nós vemos essas pessoas na família de Jesus. E se nós, irmãos, se você está surpreso com isso, eu acho que você deveria ficar mais surpreso ainda, se eu te disser que se nós, julgando a nós mesmos, deveríamos ficar mais surpreendidos ainda, porque Deus, pelas mesmas misericórdias que incluíram essas vidas na genealogia de Jesus, nós também fomos incluídos na família do Rei Jesus. Todos nós, se nós formos honestos, se nós lembrarmos do nosso passado, e até mesmo se nós lembrarmos dos nossos pecados recentes, se nós nos lembrarmos do quanto nós somos débeis, fracos, falhos, do quanto nós somos miseráveis, nós também ficamos impressionados no grande amor e na misericórdia do Senhor, como disse João, né? Amados, agora nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso nos causa, ou pelo menos a mim, causa dois sentimentos. Me causa um sentimento de gratidão, porque nós recebemos muito mais do que jamais nós um dia pudéssemos merecer. Irmãos, a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que não anda no
no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que é, Joel? Na lei do Senhor ele tem o seu prazer e medita nela de dia e de noite. Quando você medita na palavra de Deus, quando você se põe de fato a meditar nas Escrituras, e começa a perceber realmente quem você é, e para onde você vai, quem você era, quem você é hoje, e qual é o tamanho da sua herança, deve nascer no seu coração esse sentimento de gratidão. E ao mesmo tempo, deve nascer no seu coração esse sentimento de humildade, de humilhação diante do Senhor. Porque, irmãos, quando nós somos abençoados com uma dádiva tão grande como essa, eu creio, irmãos, que todos nós deveríamos verdadeiramente dizer para o Senhor assim: Senhor, eu não sou digno disso. Vocês lembram, eu me lembro aqui, me ocorre, né, quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele diz o que para Jesus? Senhor, não se aproxime de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus se aproximou de Pedro. Irmãos, Jesus, ele se aproxima de nós, mesmo nós sendo quem somos. Ele se aproxima de nós, ele se aproxima de nós, irmãos, sabe por quê? Porque ele é o único caminho, ele é a única, como Paulinho diz hoje de manhã, é a única estratégia de Deus para restaurar as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele nos perdoou os pecados, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, mas ele ainda continua perdoando os nossos pecados, porque ele é o único diante de Deus, que tem esse poder para perdoar pecados, é o Senhor Jesus, e ele se aproxima de nós, irmãos, porque ele tem misericórdia de nós, assim como ele teve misericórdia de tantos outros pecadores que vieram antes de nós. O Senhor Jesus continua tendo misericórdia de nós, e eu quero dizer para você nessa noite, que você deve se alegrar com isso, que você deve se firmar nessas coisas, que você deve apoiar sua confiança na fidelidade do Senhor, em te manter limpo diante do Pai. O Senhor Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados, e ele nos apresenta santos diante do Pai. Irmãos, isso é algo muito sério na nossa vida, e nós precisamos meditar nisso de dia e de noite. Nós nunca vamos entender o tamanho dessa graça, enquanto nós não reconhecermos o tamanho dos nossos pecados. Porque se nós, irmãos, não reconhecemos a nossa situação, quando nós não reconhecemos que nós somos pecados, e nós temos os nossos pecados, e Deus nos salvou por livre e espontânea vontade e graça dEle, nós nunca teremos uma gratidão sincera diante de Deus. Me causa muitas vezes, irmão, perplexidade em tão poucos testemunhos de novos convertidos, que nunca citam a sua condição de pecador, ao virem a Cristo. Eu já disse isso aqui muitas vezes, e eu talvez repita isso muitas vezes. Por quê? Porque é o que acontece, quando a gente toma o testemunho de algumas pessoas, sobre a sua conversão, são poucas as pessoas que dizem isso: Jesus me restaurou dos meus pecados. Muitos dizem: Jesus curou as minhas doenças, Jesus curou a minha tristeza, Jesus restaurou meu casamento, restaurou meu lar. Jesus faz isso, irmãos?
faz. Mas, da mesma forma que ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, Lázaro voltou a morrer. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, esse jovem não está vivo até hoje, ele voltou a morrer. E aquele jovem que Jesus curou ali na cama, aquele paralítico que foi descido no meio daquela reunião, aquele jovem foi curado, ele saiu glorificando a Deus, mas de alguma doença ele voltou a morrer. E o que se leva, irmãos, da ação de Jesus Cristo na vida de alguém, a não ser o nome escrito no livro da vida? Qual é o maior tesouro que você tem hoje? Será que é a sua saúde? Será que é o seu carro? Será que é a tua conta bancária? Será que é a tua esposa? Ou será que é o seu filho? Todas essas coisas vão passar. Mas o que realmente, irmãos, interessa para nós é que o Senhor diga para nós um dia: bem-vindos, benditos de meu Pai, receber por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Tudo vai passar, mas a vida que o Senhor nos dá, essa vida é eterna. E nós, irmãos, nós precisamos meditar nessas coisas. Uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeira de Cristo, ela se alegra, como Jesus falou para os seus discípulos: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Eu quero desafiar cada um dos irmãos a meditar nessas coisas, porque você só vai ser verdadeiramente, irmão, uma pessoa grata ao Senhor, quando você entender o tamanho da graça que foi derramada sobre a sua vida. Só aí você vai ser uma pessoa agradecida. Algumas situações que nós passamos na vida, são situações, irmãos, que ainda que sejam muito terríveis, elas passam, e nós até nos esquecemos delas. Como a Bíblia fala, né? A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores terríveis. Quem tem pedra nos rins, como eu tive, dizem que a dor é parecida com a dor do parto, e eu sofri com isso aí. Parabéns para as mamães, né? E pela misericórdia de Deus, Deus me ajudou naquele momento. Deus fez um milagre ali, que eu não vou contar agora por causa do tempo. Deus fez um milagre ali quando eu tive essa crise renal, né? Isso faz bastante tempo já, e eu já me esqueci disso. Eu não me lembro disso. Mas todos os dias, quando eu me ajoelho diante do Senhor para orar, eu me lembro que Ele escreveu o meu nome no livro da vida. E cada um de nós, irmãos, precisa pensar nisso, seriamente. Eu desejo do meu coração. Outra coisa que nos vem à mente, então, além da gratidão, é a humildade. Já que nós não merecíamos nada, e nós ganhamos tudo, já que a gente não merecia estar aqui, essa cadeira que você está sentado aí, você não merecia estar sentado nessa cadeira. Então, irmão, quando você se sentar nessa cadeira, sente-se humildemente nessa cadeira. Não senta de qualquer jeito nessa cadeira, não. Viu? Não venha a esse lugar de qualquer jeito, não. Porque isso que você está vivendo aqui custou muito caro. É um preço que você jamais vai saber. Porque se você soubesse, ou se tivesse noção, a mínima noção do quanto custou você estar sentado nessa cadeira, você não suportaria manter a tua estabilidade emocional.
O Senhor Jesus, que é Deus encarnado, quando ele teve um vislumbre daquilo que ele ia sofrer na cruz, a palavra de Deus diz que ele transpirou gotas de sangue. Ele chegou a pedir ao Pai que afastasse dele aquele cálice, pelo preço terrível que ele pagou por você. Por isso a tua posição aqui dentro desse lugar, que a gente pode chamar de lugar celestial, porque onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está nesse lugar. A sua atitude ao se sentar nessa cadeira tem que ser uma atitude de humildade. Quando você, por uma questão de não posso mais suportar, eu vou desmaiar se eu não tomar um copo d'água. Na hora que você se levantar para ir buscar esse copo d'água, você tem que se levantar na presença daquele que pagou para que você estivesse aqui. E ao voltar ao seu lugar, da mesma forma. Você, quando empunha um instrumento musical aqui, precisa fazer isso na humildade, sabendo que o preço que custou para você estar aqui em cima, foi um preço muito alto. Então tudo que nós fazemos, a Bíblia fala assim, irmãos, que tudo o que nós fazemos, sejam as mínimas coisas, as coisas mais simples que nós fazemos, tudo nós devemos fazer para a glória daquele que nos tirou do inferno e da perdição e nos colocou num lugar seguro, num lugar onde você jamais vai chorar de novo. Irmãos, alguém disse uma vez: mostra-me a tua glória, e isto para mim já é o bastante. Aquele que mais foi perdoado, Jesus disse, esse ama mais. Aquele que foi menos perdoado, Jesus disse, ama menos. Mas os dois amam a Jesus, né? Aquela mulher que trouxe aquele vaso de alabastro, caríssimo, e derramou, quebrou esse vaso e derramou sobre Jesus. Aquela mulher que veio aos pés de Jesus e chorava, lavava os seus pés com suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Essas mulheres sofreram crítica, dizendo assim: por que elas estão fazendo isso? Ou dizendo assim: se Jesus soubesse quem que é essa aí, que está aos pés dele, se Jesus soubesse. Jesus sabe quem é. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem eu sou. E Ele não me mandou embora, pelo contrário, Ele se aproximou de mim, Ele se aproximou de você. A sua gratidão a Jesus, a sua humildade diante de Jesus tem que ser plena, tem que ser total, irmãos. Aquele que mais ama é porque foi mais perdoado. Talvez alguns de nós aqui, irmãos, tenha caminhado dentro da vida cristã a vida toda e ainda não tenha percebido. Mas mesmo você que nasceu no meio da igreja, o perdão dos seus pecados é algo que você não faz ideia de quanto custou para o Senhor Jesus. Então, irmãos, qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor? Na nossa vida, no nosso serviço. Agora que nós somos filhos e somos súditos do reino de Deus, qual deve ser a nossa atitude agora? Nós devemos sim, irmãos, viver alegres. Você pode ter todo motivo para estar triste, mas eu digo para você, agora no inferno, tem muita gente que viveu a vida sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de apuro financeiro, de apuro na saúde.
Agora no inferno está cheio de gente que passou por essa vida sem ter nenhum tipo de aflição, mas daria tudo para ser um aleijado cujo nome está escrito no livro da vida, um mendigo cujo nome está escrito no livro da vida, um falido financeiramente cujo nome está escrito no livro da vida. Esses que estão chorando lá no inferno hoje dariam tudo para ser como eu e você, com todas as suas lutas, tribulações, problemas e dificuldades, porque eles sabem, hoje eles sabem, que o que realmente valeria a pena era ter todo tipo de luta nessa vida, mas no fim, ser recebido na glória, por Cristo Jesus. Irmãos, qual que é a atitude de uma pessoa humilde? Põe para mim aí, Lívia, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Eu fiz um pequeno trabalho aqui, eu consultei um site chamado Respostas Cristãs. Eu vou dizer aqui, porque esse vídeo vai ser publicado, e eu quero dar os créditos para esse site. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, para a gente concluir essa mensagem, para que a gente pense a respeito disso, tá? O que é humildade? Humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. Humildade é o contrário do orgulho. A pessoa humilde agrada a Deus, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você pensar sobre você mesmo, pense com moderação. Viu? Quando você vestir a sua roupa e olhar no espelho e falar assim, eu estou bonito, pense com moderação. Porque a sua beleza exterior, você vê, mas a sua pobreza interior, os outros veem, e muitas vezes você não vê. Pense com moderação sobre quem você é, a sua estatura, quem é você dentro da igreja. Pense com moderação. Uma pessoa humilde, ela agradece a Deus. A pessoa humilde sabe que todos os seus talentos e sucessos vêm de quem? De Deus. O humilde trabalha e se esforça, mas nunca se esquece. É Deus quem lhe dá a vida e todas as coisas melhores que tem. Por isso é grato a Deus por tudo. Uma pessoa humilde, irmãos, ela aceita que ela comete erros. Ela aceita que faz erros. A pessoa humilde reconhece que não é perfeita e nem faz tudo certo. Não fica cheia de orgulho por se achar melhor que os outros, mas pede ajuda a Deus para superar suas limitações. Uma pessoa humilde pede desculpas. Quando reconhece seus erros, o humilde tenta consertar a situação, pedindo desculpa a Deus e a quem machucou, pois seus relacionamentos são ou estão acima do seu orgulho. Põe para nós Tiago 4, de 8 a 10. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, esse texto aqui, não é um texto para o mundo que não conhece a Cristo. Esse texto é um texto para nós. Para muitos de nós, esse texto não faz sentido. Põe para mim de novo o versículo anterior, deixa eu ver. Para quem Tiago está falando isso, irmãos? Para pecadores perdidos que não conhecem a Jesus? Ele está falando isso para mim. E está falando para você. Mas nós não somos salvos em Jesus Cristo. Os nossos nomes não estão escritos no livro da vida. Nossos pecados não foram perdoados. Não foram lançados no mar do esquecimento. Sim. Mas a palavra de Deus ainda diz isso para nós. Sabe por quê? Porque ainda existe dentro de nós o velho homem. Ainda existe dentro de nós a capacidade de ferir uns aos outros, de desagradar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso e nunca fazemos o que a palavra de Deus diz, para nós fazermos um julgamento de nós mesmos. Uma pessoa humilde, ela entende que precisa de Deus. A humildade ajuda a ver que toda a vida e todo o sustento vem de Deus. O humilde sabe que precisa de Deus em todos os momentos da vida, não apenas nas situações mais difíceis. O humilde não procura glória. A pessoa humilde não faz as coisas para ganhar tratamento especial, nem para parecer melhor que as outras pessoas. Faz o que é certo porque é certo, não para parecer santo. Mateus 6, versos 2 ao 4. Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita faz, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Irmãos, vocês estão se enquadrando naquilo que nós estamos pregando aqui? Eu espero que, quando eu falo assim, vocês estão se enquadrando naquilo que nós estamos pregando aqui, eu quero saber se em alguma dessas coisas vocês precisam se arrepender. Se em alguma dessas coisas você precisa mudar a sua atitude, se Deus está falando com você nessa noite. Uma pessoa humilde procura servir. O humilde não vê Deus e os outros como um meio de conseguir o que quer. O humilde quer obedecer a Deus e ajudar os outros, mesmo quando a tarefa parece ser humilhante. Mateus 20, 26 a 28. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. O humilde ama e respeita outras pessoas. A pessoa humilde reconhece o valor de cada pessoa, sabe que Deus ama a todos e que não é melhor que ninguém aos olhos de Deus. Não vê problema em ser amigo de pessoas diferentes ou de classe mais baixa que a sua. Romanos 12 e 16.
Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Irmãos, para concluir essa mensagem, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser insensatos, nós não podemos ser ingratos. Nós precisamos estar atentos à maneira como nós servimos a Deus e como nós tratamos os familiares e os irmãos. Nós precisamos estar atentos com a maneira como nós nos comportamos durante a adoração e o serviço na igreja e no nosso dia a dia. Esse momento que nós estamos aqui agora nessa noite é um momento que foi dedicado exclusivamente a adorar ao nosso Deus. Foi dedicado a isso. E nós muitas vezes tratamos esse momento aqui como se fosse um momento qualquer. Por que a gente muitas vezes, irmãos, age nesse lugar como se a gente estivesse em um lugar qualquer? Por que nós assumimos conversas e assuntos que são distantes do objetivo dos quais nós nos posicionamos aqui nesse lugar? Por que nós buscaríamos glória para nós mesmos, se nós viemos aqui para glorificar o nome de Jesus? Porque o nosso desejo de ser servido é maior do que o desejo de servir. Por que o desejo de receber é maior do que o desejo de dar? Porque falta no nosso coração gratidão, falta no nosso coração humildade. Mas que essa palavra nessa noite possa fazer com que nós meditemos nessas coisas e nós não nos esqueçamos dessas coisas, para que na próxima vez, ou hoje mesmo aqui, nós possamos demonstrar a Deus a nossa gratidão e a nossa humildade diante dEle, por tanto que Ele fez por nós. Nós somos o povo de Deus e devemos viver de maneira digna da nossa vocação. Amém?